O livro A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, capítulo 1. Uma emoção para dois corpos. Subcapítulo A Fusão Emocional. Quando pensamos no nascimento de um bebê, nos parece evidente falar de separação. O corpo do bebê que estava dentro da mãe, alimentando-se do mesmo sangue, se separa e começa a funcionar de maneira independente. Tem de colocar em andamento seus mecanismos de respiração, digestão, ajuste da temperatura e outros para viver no meio aéreo. O corpo físico do bebê começa a funcionar separadamente do corpo da mãe. Em nossa cultura, tão acostumada a ver apenas com os olhos, acreditamos que tudo o que há para compreender acerca do nascimento de um ser humano refere-se ao desprendimento físico. No entanto, se elevarmos nossos pensamentos, conseguiremos imaginar que esse corpo recém-nascido não é apenas matéria, mas também um corpo sutil, emocional, espiritual. Embora a separação física aconteça efetivamente, persiste uma união que pertence a outra ordem. De fato, o bebê e sua mãe continuam fundidos no mundo emocional. Este recém-nascido, saído das entranhas físicas e espirituais da mãe, ainda faz parte do entorno emocional no qual está submerso. Pelo fato de ainda não ter começado a desenvolver o intelecto, conserva suas capacidades intuitivas, telepáticas, sutis, que estão absolutamente conectadas com a alma da mãe. Portanto, este bebê se constitui de um sistema de representação da alma materna. Dito de outro modo, o bebê vive como se fosse dele tudo aquilo que a mãe sente e recorda, aquilo que a preocupa ou que rejeita. Porque nesse sentido, são dois seres em um. Assim, de agora em diante, em vez de falarmos de bebê, faremos referência a bebê-mãe. Quero dizer que o bebê é na medida em que está fundido com sua mãe. E para falar de mãe, também será mais correto nos referirmos a mãe-bebê, porque a mãe é na medida em que permanece fundida com seu bebê. No campo emocional, a mãe atravessa esse período desdobrada, pois sua alma se manifesta tanto em seu próprio corpo como no corpo do bebê. E o mais incrível é que o bebê sente como próprio tudo o que sua mãe sente, sobretudo o que ela não consegue reconhecer, aquilo que não reside em sua consciência, o que relegou à sombra. Continuando nessa linha de pensamento, quando um bebê adoece, chora desmedidamente ou se altera, precisamos, além de nos fazer perguntas no plano físico, atender ao corpo espiritual da mãe, para chamá-lo de alguma maneira, reconhecendo que a doença da criança revela uma parte da sombra materna. Quando o medo ou a ansiedade nos levam a anular o sintoma, ou o comportamento indesejável da criança, perdemos de vista o significado dessa manifestação. Ou seja, perdemos de vista algumas pedras preciosas que emergiram do vulcão interno da mãe, trazendo mensagens exatas para ela mesma, cujo desconhecimento seria lamentável.
a tendência de todos nós costuma ser rejeitar as partes de sombra que escoam pelos desvãos da alma. Por algum motivo se chama sombra. Não é fácil vê-la, nem reconhecê-la, tampouco aceitá-la, a menos que insista em se refletir nos espelhos cristalinos e puros que são os corpos dos filhos pequenos. Concretamente, se um bebê chora muito, se não é possível acalmá-lo nem o amamentando, nem ninando, enfim, depois de atender às suas necessidades básicas, a pergunta deveria ser: por que sua mãe chora tanto? Se um bebê tem uma erupção, a pergunta deveria ser: por que a mãe está tão permeável? Se ele não se conecta, parece deprimido, pergunte-se: quais são os pensamentos que inundam a mente da mãe? Se rejeita o seio, quais são os motivos que levam a mãe a rejeitar o bebê? Entre outras questões. As respostas residem no interior de cada mãe, mesmo que não sejam evidentes. É nesse sentido que devemos dirigir nossa busca, na medida em que a mãe tenha a intenção genuína de encontrar a si mesma e se permita receber ajuda. Estamos acostumados a rotular as situações nomeando-as de maneira superficial. Chora por capricho, pegou um vírus, precisa de limites, etc. Claro que as bactérias e os vírus são necessários para realizar a doença, permitindo que a sombra se materialize em algum lugar propício para ser vista e reconhecida. Nesse sentido, cada bebê é uma oportunidade para sua mãe ou figura materna retificar o caminho do conhecimento pessoal. Muitas mulheres iniciam, com a experiência da maternidade, um caminho de superação, apoiadas por perguntas fundamentais. E muitas outras desperdiçam sem cessar os espelhos multicoloridos que aparecem diante delas neste período, ignorando sua intuição e achando que ficaram loucas, que não podem nem devem sentir este emaranhado de sensações disparatadas. O bebê é sempre um mestre graças a seu corpo pequeno, que lhe permite maior expansão do campo sensível. Por isso, consegue manifestar todas as nossas emoções, sobretudo as que ocultamos de nós mesmas, aquelas que não são apresentáveis socialmente, as que desejaríamos esquecer, as que pertencem ao passado. Este período de fusão emocional entre o bebê e a mãe se estende quase sem alterações pelos primeiros 9 meses, quando o bebê consegue se deslocar de maneira autônoma. Só por volta do 9º mês, o bebê humano consegue atingir um estágio de desenvolvimento que os demais mamíferos alcançam poucos dias depois de nascer. Nesse sentido, podemos nos comparar com as fêmeas dos cangurus, que carregam suas crias durante um tempo dentro do útero e depois ao longo de um período semelhante fora dele, completando o desenvolvimento de que o bebê precisa para começar a manifestar sinais de autonomia. Essa narração foi feita por Fernanda Leite, para você, mãe querida. Um abraço e até a próxima.